pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia, certo? Inscreva-se no canal. Você inscrevendo-se no canal, você estará ajudando na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Olha bem, um projeto de lei 2622/24 concede anistia às pessoas acusadas ou condenadas por comprar ou portar até 40 gramas de maconha. Agora, na prática, a proposta prevê que as pessoas presas por essa conduta sejam colocadas em liberdade imediatamente. Agora, a Câmara dos Deputados vai analisar essa proposta. E no começo de julho deste ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu discriminar o porte de maconha para o consumo próprio. Para os ministros, a administração pública não deve interferir na liberdade de cada um para tomar as suas próprias decisões, desde que não interfira e não prejudique outras pessoas. Agora, o Supremo Tribunal Federal também definiu critérios para diferenciar os usuários de maconha do traficante de maconha, deixando de punir penalmente quem porta até 40 gramas, ou seja, 6 pés de maconha, até que o Congresso legisle sobre o assunto. Agora, a deputada Samira Bonfim, do PSOL de São Paulo, e outros atores do projeto argumentam que o entendimento do Supremo deverá ser incorporado à legislação para beneficiar aqueles que foram punidos pela conduta não mais definida como crime. Porque realmente, o cara está fumando um baseadinho, ele tem que ser considerado um criminoso e tem que ir para a cadeia? E tem outra, a maconha não está comprovado cientificamente que a maconha não faz mal nenhum, inclusive faz até bem. Inclusive um ex-senador, Eduardo Suplicy, ele está fazendo um tratamento justamente com a maconha, porque ele estava doente e agora está se recuperando com o uso da maconha. Agora, a proposta será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e da Constituição Judicial da Cidadania. Agora, o projeto que tramita em caráter conclusivo não precisar ser votado pelo plenário para que seja considerado aprovado pela Câmara, mas apenas aprovado por uma comissão designada para analisar o projeto. Agora, o projeto deixará de ser conclusivo nas comissões e, portanto, precisará ser votado em plenário. Se uma das comissões o rejeitar, ou mesmo aprovado pela comissão, houver um recurso de 51 deputados, 10% para que ele seja votado em plenário. Agora,
virar lei, o texto precisa ser aprovado na Câmara e também no Senado Federal. Agora vamos e venhamos, isso já deveria ser liberado há muito tempo. A nossa sociedade, quer dizer, eu não vou nem dizer a nossa sociedade, mas os nossos parlamentares são muito atrasados com esse negócio de bloco de evangélico, bloco da espingarda, bloco do estilingue. Isso só está atrasando o país. Isso só está atrasando, desde que foi esse tipo de coisa foi criado no Congresso Nacional, o Brasil está andando para trás. Porque, olha bem, a maior parte dos países já liberou isso há muito tempo, inclusive aqui na América do Sul. Você vai para o Uruguai, você senta num boteco lá, você vai na farmácia, compra um baseadinho e fuma um baseadinho, não tem problema nenhum. Agora, aqui no Brasil, fica uma politicagem, uma frescura, porque isso é a própria frescura. Sabe por quê? Porque os deputados têm medo de falar do assunto. Porque se eles acham que falando do assunto, eles não se elegem. E eu acho totalmente ao contrário. Tem que falar de qualquer assunto. Todo aquele assunto que beneficia a sociedade tem que ser discutido. Agora fica aquela frescura. É como hoje eu estava vendo na Câmara dos Deputados, lá o presidente do Banco Central, Campos Neto, que ele está sabotando o governo. Nossa, um monte de puxa-saco lá falando, como é que pode falar bem de um cara que está sabotando a política do país e prejudicando a população? E um monte de deputado. Agora, a população também tem que se mancar. E na hora de votar, veja bem, não escolher aquele pessoal de extrema direita. Porque esse pessoal de extrema direita, inclusive ligado às igrejas evangélicas, eles são atrasados. E eles não querem o desenvolvimento do país. Eles não querem morar num país decente, porque eles sabem que se a população estiver assim bem esclarecida, eles não vão ser eleitos. Então eles fazem de tudo para a população não ter escola, não ter faculdade, não ter informação, não ter esclarecimento nenhum. Porque aí eles falam qualquer bobagem em qualquer igreja evangélica e são aplaudidos. É o fim da picada. Agora, a população agora vai chegar às eleições. Em outubro tem eleições. Segue aquele princípio que você tem que ter uma família saudável, educada. Então vai lá e vota nos partidos que não são da extrema-direita. Porque o partido da extrema-direita, ela atrasa o país. Inclusive aqueles candidatos que for do PL, não vote neles. Vote em outro candidato, mas não vote nesse do PL. E também aqueles outros partidos que são ligados ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é o câncer da nossa sociedade. 4 anos o Brasil atrasou mais de 50. Porque, por exemplo, nas Olimpíadas, nós não ganhamos medalha nenhuma.
Aí o pessoal fala, vai para Cuba. Por exemplo, Cuba mandou, acho que, 9 atletas e levou 3 medalhas de ouro. O Brasil levou mais de 50 e também ganhou mais de 200 atletas e ganhou 3 medalhas de ouro. Inclusive, se não fosse as mulheres, só tinha ganho 2. Porque quem ganhou mais medalhas foram as mulheres. Quer dizer, as mulheres mostraram que tem mais raça, mais inteligência. Agora, quem foi que acabou com o Ministério do Esporte? Foi o Bolsonaro. Quem acabou com os auxílios para os atletas? Foi o Bolsonaro. Agora eu ouvi um bolsonarista dizendo que o Brasil não ganhou medalhas porque o governo não ajudou os atletas. Peraí, o governo começou agora. Quem acabou com o Ministério dos Esportes foi o Bolsonaro. Quer dizer, não só com o Ministério dos Esportes, acabou também com o Ministério da Cultura. Olha bem, Ministério da Cultura. O idiota é um atrasado mentalmente. Para ele, cultura e esporte nem pensar. Sabe o que é? Ele acha que artista é vagabundo. Agora, quem ficou 30 anos na Câmara dos Deputados sem fazer um projeto? Quem nunca trabalhou na vida? Nunca teve uma carteira profissional assinada? Bolsonaro nunca trabalhou. Ele sempre foi parasita do Estado. E os filhos deles estão seguindo o mesmo princípio. Não produz nada de útil para a sociedade. Eles só pensam neles. Agora, por que, por exemplo, por que tem mais de 200 pessoas que foram presas e condenadas? Sabe por quê? Porque acreditaram nas mentiras do Bolsonaro. Agora estão lá na cadeia e pegaram mais de 17 anos de cadeia. Por quê? Porque acreditaram no mentiroso. O cara é um mentiroso. E tem outra. Ele que organizou, inclusive, aquele ato terrorista de 8 de janeiro. Ele organizou para dar o golpe de Estado, e fugiu, não participou. Ele falou, vou estar bem longe para a culpa não cair em cima de mim. E fugiu do Brasil. Mas ele fugiu com as malas cheias de joias para vender nos Estados Unidos. E sabe de quem eram as joias? As joias era do poder público. E ele roubou e contrabandeou para os Estados Unidos. E tem outra, tinha como princípio dar um golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos. E não queremos mais. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então, fico por aqui, pessoal. E um tchau.